A Serpente de Bronze Levantada, Charles Spurgeon, parte 2. Domingo, 19 de outubro de 1879, pregado pelo pregador batista Pastor Charles Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Números, capítulo 1, verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Números, capítulo 21, verso 9. A picada da serpente foi dolorida. Neste texto é dito que as serpentes são ardentes, uma palavra que se refere à sua cor. Entretanto, mais provavelmente faz referência aos efeitos destrutivos de seu veneno. Ele aquece e inflama o sangue em cada veia, se torna um rio de ebulição, crescendo com aflição. Em algumas pessoas que o veneno de víboras, que chamamos de pecado, inflamou suas mentes. Eles estão sem descanso, descontentes e cheios de medo e angústias. Eles escrevem sua própria condenação. Eles têm certeza que estão perdidos. Recusam todas as notícias de ajuda. Não se pode esperar que preste uma atenção calma e sóbria à mensagem da graça. O pecado os atemoriza tanto que se rendem como homens mortos. Eles estão em sua apreensão, como Davi diz, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Salmos 88, 5. Para os homens picados pela serpente ardente que de bronze foi erguida, e é para os homens realmente envenenados pelo pecado que Jesus é pregado. Jesus morreu por aqueles que estão completamente desesperados, por aqueles que não podem pensar retamente, por aqueles que sua mente é sacudida de cima a baixo, por quem já está condenado. Por esses o Filho do Homem foi erguido na cruz. Que coisa maravilhosa que podemos te falar hoje! A picada dessas serpentes, eu já disse, era mortal. Os israelitas não tiveram dúvida sobre isso, porque em sua presença muitas pessoas de Israel morreram. Eles viram muitos de seus amigos morrerem da picada das serpentes e ajudaram a enterrá-los. Eles sabiam porque os outros estavam morrendo e tinham certeza que era por causa do veneno das serpentes ardentes que estava em suas veias. Não tinham nenhuma desculpa para imaginarem que seriam mordidos e ainda assim viveriam. Agora sabemos que muito perecem como resultado do pecado. Não temos dúvidas do que o pecado pode fazer, pois a palavra infalível nos ensina que, abre aspas, o salário do pecado é a morte, fecha aspas, Romanos 6:23. E ainda, abre aspas, o pecado, sendo consumado, gera morte, fecha aspas, Tiago capítulo 1, verso 15. Também sabemos que essa morte é o sofrimento sem fim, para a qual a Escritura descreve, quando os perdidos são jogados em profunda treva. Abre aspas, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Fecha aspas. Isaías capítulo 66, versículo 24. Nosso Senhor Jesus nos fala dos condenados que irão para o juízo eterno, onde haverá choro, gemidos e ranger de dentes. Não devemos ter nenhuma dúvida quanto a isso, mas os que dizem duvidar disso são os que temem que isso seja para eles. Eles sabem que irão para a eterna desgraça, então eles fecham os olhos para fingir não ver sua inevitável maldição. Ah, que terrível é que encontre lisonjeadores nos púlpitos que estimulam seu amor pelo pecado e tocam a mesma melodia. Nós não somos dessa classe. Acreditamos no que o Senhor falou em toda a sua solenidade de temor. E conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens a escapar disso. Mas isso é para quem sofreu a picada mortal, para sobre cujos rostos pálidos a morte começava a pôr seu selo, para os homens cujas veias estavam ardendo por dentro. Para eles era o que Deus falou a Moisés. Abre aspas, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Fecha aspas.
Números 21:8. Não há nenhum limite para a etapa do envenenamento. Não importava quanto tempo tivesse passado o remédio, ainda fazia efeito. Se uma pessoa fosse mordida instantes antes e só visse algumas gotas brotando e só tivesse sentido uma pequena dor, ela olhava a serpente e vivia. E se, infelizmente, tivesse esperado por meia hora, com a voz começando a falhar e sua pulsação caindo, se ele somente conseguisse olhar para a serpente, viveria. Não se estabeleceu nenhum limite para o poder desse remédio divino, ou para a liberdade de sua aplicação para os que necessitavam. A promessa não tinha nenhuma cláusula condicional, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Feche aspas. Meus queridos irmãos, a serpente na haste, hoje em dia, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhemos para Jesus e vivamos. Todos os nossos pecados devem ser direcionados a Ele, devem ser confessados a Ele. Porque quando confessamos nossos pecados a Ele, nós somos sarados da picada da serpente do mal, da serpente do pecado, da serpente que é Satanás.